Tentaram me humilhar na reunião. Não esperavam minha resposta. Eu sabia que algo estava errado antes mesmo de entrar na sala. Não foi algo óbvio. Ninguém tinha me avisado, ninguém tinha mandado mensagem estranha, ninguém tinha mudado o horário da reunião. Mas havia aquele tipo de silêncio no corredor que você só percebe quando trabalha em um lugar há muito tempo. As pessoas evitavam contato visual, conversavam baixo demais, e quando eu passava por elas parecia que as conversas morriam no meio da frase. Na época eu trabalhava naquela empresa havia quase 5 anos. Não era um cargo pequeno. Eu não era estagiário, nem assistente. Eu era o responsável direto por um dos projetos mais lucrativos da empresa. Um sistema interno que organizava praticamente toda a logística de vendas da companhia. Não era glamouroso, não era algo que aparecia em comerciais ou apresentações públicas, mas era o tipo de coisa que mantinha tudo funcionando. Durante meses eu tinha trabalhado naquele projeto praticamente sozinho. Noites viradas, finais de semana revisando código, reuniões intermináveis com fornecedores. Enquanto muita gente saía às 6 da tarde, eu ficava até 9 ou 10 resolvendo problemas que ninguém mais queria assumir. No começo eu acreditava que aquilo seria reconhecido. Acreditava que quando o projeto fosse apresentado para a diretoria, as pessoas entenderiam o quanto eu tinha carregado aquilo nas costas. Eu estava errado. Quando entrei na sala de reunião, a primeira coisa que percebi foi que tinha gente demais ali, muito mais do que o necessário. O diretor financeiro estava lá, o gerente de operações também, até o diretor regional, que raramente participava de reuniões técnicas, estava sentado na ponta da mesa com os braços cruzados. E então eu vi quem estava ao lado do projetor. Ricardo. Ricardo era o tipo de colega que todo mundo conhece em algum momento da carreira. Não exatamente incompetente, mas extremamente habilidoso em parecer importante sem realmente fazer muito. Ele sabia falar nas reuniões, sabia usar palavras difíceis, sabia dar opiniões vagas que pareciam inteligentes. Mas quando se tratava de trabalho de verdade, o tipo que exige horas e responsabilidade, ele sempre desaparecia. E naquele dia ele estava sorrindo. Não era um sorriso amigável. Era aquele tipo de sorriso contido que alguém faz quando acredita que está prestes a vencer algo. Eu sentei na cadeira disponível e coloquei meu notebook sobre a mesa. Ninguém falou nada por alguns segundos. Então meu chefe, Eduardo, limpou a garganta. Vamos começar. A apresentação começou com Ricardo. Isso já foi estranho por si só. O projeto era meu, o relatório era meu, os dados eram meus. Mas ele começou a falar como se tudo aquilo tivesse nascido das ideias dele. Nos primeiros minutos eu achei que fosse apenas uma introdução estranha. Talvez ele estivesse apresentando a parte inicial, e depois passaria a palavra para mim. Mas os minutos passaram. 5, 10, 15, e então eu percebi algo muito pior. Ele não só estava apresentando o projeto, ele estava apresentando como se eu tivesse estragado tudo. Os gráficos apareciam na tela enquanto ele explicava, com uma calma quase teatral, como certos erros estratégicos tinham sido cometidos durante o desenvolvimento, como certas decisões tinham causado atrasos, como determinados custos tinham aumentado, e todas essas decisões, segundo ele, tinham sido minhas. Eu senti aquele tipo de calor subir pelo peito que aparece quando você percebe que está sendo atacado em público, mas eu fiquei em silêncio, porque eu queria entender até onde aquilo iria. Então veio a parte da humilhação. Ricardo colocou um slide na tela com um título grande, Falhas de Gestão no Projeto, e começou a explicar que, embora a equipe tivesse trabalhado duro, certas lideranças não estavam preparadas para assumir responsabilidades daquele nível. Ele não disse meu nome diretamente, mas todos na sala sabiam de quem ele estava falando. Algumas pessoas desviaram o olhar. Outras ficaram olhando para mim esperando algum tipo de reação. Meu chefe não disse nada. Ele apenas observava. E naquele momento eu entendi. Aquilo não era uma apresentação, era uma execução pública. Eles queriam um culpado para os atrasos do projeto, e tinham decidido que esse culpado seria eu. Ricardo continuou falando por mais alguns minutos, cada frase cuidadosamente construída para parecer profissional, mas cheia de pequenas alfinetadas, até que finalmente ele terminou. Silêncio.
O diretor regional então virou para mim. Você gostaria de comentar? Era isso. Aquele era o momento que eles estavam esperando. Provavelmente imaginavam que eu ficaria nervoso, que tentaria me defender de forma confusa, que começaria a discutir detalhes técnicos que ninguém ali entenderia. Em outras palavras, esperavam que eu confirmasse a narrativa deles. Eu respirei fundo, abri meu notebook e liguei o projetor novamente. Na verdade, eu disse calmamente: eu gostaria de mostrar algumas coisas também. Ricardo franziu a testa. Meu chefe se inclinou na cadeira. Eu conectei meu computador ao sistema da sala e abri uma pasta. Durante meses eu tinha aprendido uma coisa importante trabalhando naquela empresa. Nunca confie apenas na memória das pessoas. Confie em registros. E eu tinha muitos registros. Comecei com algo simples, um histórico de e-mails. Na tela apareceram mensagens trocadas durante os últimos 8 meses. Mensagens onde eu alertava sobre problemas técnicos. Mensagens onde eu sugeria mudanças para evitar atrasos. Mensagens onde eu pedia aprovação para decisões importantes. E em cada uma delas havia respostas. Respostas do Ricardo. Respostas do meu chefe. Respostas ignorando avisos claros. A sala ficou silenciosa. Então abri outro documento, um relatório de tarefas. Mostrava quem havia sido responsável por cada parte do projeto. E, curiosamente, todas as decisões que Ricardo tinha acabado de criticar tinham sido aprovadas por ele mesmo. Eu não levantei a voz, não fiz acusações dramáticas. Eu apenas mostrei dados, slide após slide, documento após documento. A expressão de Ricardo começou a mudar. Primeiro confusão, depois tensão, depois algo próximo de pânico. Em determinado momento o diretor financeiro interrompeu. Espera, isso significa que esses atrasos foram aprovados pela gerência? Eu virei a tela levemente para ele. Sim, silêncio. Ricardo tentou falar. Isso está fora de contexto, mas eu já tinha aberto outra planilha. Uma que mostrava os horários de acesso ao sistema. Quem realmente tinha trabalhado no projeto, horas registradas, atividades realizadas, durante 8 meses. O resultado era impossível de ignorar. Enquanto eu acumulava centenas de horas extras, Ricardo tinha registrado participação mínima. A sala ficou completamente muda. Meu chefe estava olhando para a mesa. O diretor regional estava analisando os documentos. E Ricardo? Bem, Ricardo parecia alguém percebendo tarde demais que tinha cometido um erro enorme. Eu fechei o notebook devagar. Era só isso que eu queria mostrar. Ninguém falou nada por alguns segundos. Então o diretor regional se recostou na cadeira e disse algo que mudou completamente o rumo daquela reunião. Acho que precisamos conversar sobre liderança nesse projeto. Mas dessa vez, ele não estava olhando para mim. Ele estava olhando diretamente para Ricardo. A reunião terminou de forma muito diferente do que alguém ali tinha planejado. Alguns dias depois, recebi uma mensagem do RH pedindo uma conversa. Achei que aquilo poderia virar algum tipo de problema político. Empresas às vezes preferem proteger gestores em vez de admitir erros. Mas dessa vez foi diferente. O diretor regional também estava na sala. Ele foi direto ao ponto. Nós analisamos tudo. Houve uma investigação interna, revisão de e-mails, relatórios, histórico de decisões. E o resultado foi claro. Ricardo tinha tentado manipular os números para se proteger de críticas da diretoria. E para fazer isso, tentou transformar o responsável real pelo projeto em bode expiatório. A consequência foi rápida. Ricardo foi removido da posição de gerente e desligado da empresa algumas semanas depois. Meu chefe recebeu uma advertência formal. E eu, bem, alguns meses depois fui promovido para coordenar toda a área de projetos. Mas a parte mais curiosa de toda essa história aconteceu muito depois. Quase um ano depois. Eu estava revisando antigos documentos do sistema quando encontrei o primeiro e-mail que tinha enviado alertando sobre possíveis atrasos. Era um e-mail simples, curto, quase ignorado na época. E olhando para ele eu percebi algo interessante. Se eu não tivesse guardado aqueles registros, se eu não tivesse sido organizado, se eu tivesse confiado apenas na palavra das pessoas, provavelmente aquela reunião teria terminado de forma muito diferente. Por isso eu sempre digo uma coisa para quem trabalha em qualquer empresa.
Nunca presuma que o seu trabalho fala por si só, porque às vezes, as pessoas mais barulhentas na sala são justamente as que fizeram menos. E agora eu quero saber de você. Se você estivesse naquela reunião, teria feito o mesmo? Ou teria ficado em silêncio? Conta aqui nos comentários porque eu realmente quero ler as respostas. E se você gosta de histórias como essa, cheias de reviravoltas que acontecem no trabalho e na vida real, aproveita agora para deixar o like e se inscrever no canal, porque tem muitas outras histórias absurdas como essa que ainda vão aparecer por aqui.